Beleza. Olá, pessoal. Bom dia. A gente vai falar hoje, vamos terminar, a multiplicação de matrizes. Semana passada foi só uma introdução, nem tinha exercício, não tinha como passar exercício porque é só a introdução mesmo, eram só as primeiras ideias, o tipo, as primeiras matrizes, para você conhecer. Hoje a gente vai aprender a operação de multiplicação de matrizes. Aí, com essa operação, já vai ter um monte de exercício para fazer. Porque com a operação de multiplicação de matrizes, as questões começam a ficar mais interessantes. E aí os exercícios começam também a ficar mais parecidos com os de vestibular. Bom, então a ideia é eu te explicar, vamos lá. Eu vou colocar aqui multiplicação de matrizes. Ok? Multiplicação de matrizes. E, a princípio, eu tenho que te explicar duas ideias iniciais. Existem dois conceitos iniciais. Eu preciso te explicar a condição para multiplicar as matrizes, quer dizer, nem sempre você pode efetuar a multiplicação de matrizes. A multiplicação de matrizes só é possível de ser efetuada quando nós temos uma condição. Quer dizer, eu não posso multiplicar todos os tipos de matrizes. Essa é a primeira ideia que eu preciso te explicar. E a segunda ideia é a explicação de como nós efetuamos essa multiplicação. Como que nós fazemos esse cálculo. Então vamos para a nossa primeira ideia, aqui está. Primeiro é a condição de existência. Quando é que nós podemos multiplicar duas matrizes? Bom, pense primeiro na operação de adição, que nós vimos na aula passada. Quando eu peço para você somar duas matrizes, essa operação é simples. A operação de adição ela é uma operação intuitiva. Você vai fazer o primeiro elemento com o primeiro elemento, o segundo elemento com o segundo elemento, e assim por diante. O terceiro com o terceiro, o quarto com o quarto, e quantos elementos tiver. Na operação de multiplicação, as matrizes não precisam ser do mesmo tipo. Vamos lá, como que a gente vai generalizar isso daqui? Primeiro, eu vou te apresentar uma matriz que tem o tipo... Vamos pegar aqui uma outra cor. Essa matriz vai ter o tipo M por N. Ok. Esse M e esse N são números quaisquer. Por exemplo, 2 por 3, sei lá, 3 por 5. Podem até ser números iguais, sei lá, 4 por 4, não tem problema. Essa matriz pode ser quadrada, o M e o N podem ser iguais. São números quaisquer. E eu vou multiplicar essa matriz por uma matriz B. Ok? E essa matriz B vai ter o tipo P por Q. Vai ser do tipo P por Q. Ok, P e o Q também são números quaisquer, ok? 2 por 3, 5 por 4, 8 por 8 também podem ser números iguais. Então, qual é a condição de existência para a multiplicação de matrizes? Você só pode efetuar a multiplicação de matrizes quando esses dois números forem iguais. Esse número tem que ser o mesmo que esse. O N tem que ser igual ao P. Então, como assim, Eg? O N tem que ser igual ao P? Vamos tentar lembrar quem são esses números. O N é o número de colunas da primeira matriz. Lembra que o primeiro número representa linhas, o segundo número representa colunas. Então, N é o número de colunas da primeira matriz. O P é o número de linhas da segunda matriz. O que tem que acontecer com esses dois números? Esses dois números têm que ser os mesmos. Esses dois números devem ser iguais. Deixa eu pegar aqui uma caneta um pouco mais destacada.
esses dois números devem ser iguais. Ok. Essa é a primeira ideia que nós tiramos dessa relação aqui. E, além disso, tem mais uma ideia que a gente pode tirar. Quando nós multiplicamos A por B, vamos supor que esses números sejam iguais. Quer dizer, vamos supor que a gente possa efetuar essa multiplicação. E aí nós vamos encontrar uma matriz C. Olha só, eu não te ensinei ainda a efetuar essa conta. Mas mesmo sem você saber efetuar a conta, você já sabe qual é o tipo da matriz resultante. Como assim, Egg? Dá uma olhada nesses números que sobraram aqui, ó. Nesse M e nesse Q. Esses dois números que sobram da análise que nós fizemos são os números que mostram, os números que representam o tipo da matriz resultante. Aqui vai ser M por Q. Pronto, vamos fazer um exemplo bem simples, tá? Só para te mostrar como é que funciona essa condição, e aí depois a gente vai para a parte mais importante, que é mostrar para você como que nós efetuamos essa multiplicação, né? Vou colocar aqui dois exemplos. Vamos lá, por exemplo. Aqui. Será que é possível efetuar essa multiplicação aqui, ó? Matriz A do tipo 2 por 3, vezes a matriz B do tipo 3 por 4. E essa outra? Matriz A do tipo 1 por 2, vezes a matriz B do tipo, vou colocar 5 por 2. Então, sinal de igual e sinal de igual. Então, coloque aí para mim, copie para mim esses dois exemplos e vá pensando, enquanto você vai escrevendo, vai pensando se é possível efetuar essas duas multiplicações. Sem você ter informação nenhuma sobre a matriz A e sobre a matriz B, é possível você descobrir se dá ou não dá para efetuar essa multiplicação. Como que a gente vai descobrir? Deixa eu pegar aqui a outra cor. Vamos ver aqui. Como que nós descobrimos, então? Esse 3 é o mesmo que esse 3. Ok. Então, se esses dois números são iguais, quer dizer, a quantidade de linhas da primeira matriz, a quantidade de colunas da primeira matriz é igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Esses dois números são iguais, então é possível sim de efetuar a multiplicação. E além disso, esses dois números que sobraram, olha só, eu vou colocar aqui, isso vai gerar uma outra matriz, isso vai gerar uma matriz C, que vai ser do tipo 2 por 4. Ok. Egg, como é que você tem tanta certeza que a matriz é do tipo 2 por 4? É porque são os números que sobraram aqui da nossa análise. Ó. Os números que sobram formam o tipo da matriz resultante. Agora, no caso de baixo, não é possível efetuar. Então, nesse caso de baixo aqui, eu vou colocar, tira o sinal de igual, ok? Nós não podemos efetuar essa multiplicação. Repare que esse número não é igual a esse. Tem ali a pegadinha, né, do 2 estar no número de... O 2 representa o número de colunas, não o número de linhas da segunda matriz. Então você coloca esse símbolo aqui, ó, esse símbolo de não existe. A multiplicação não existe essa multiplicação, não existe esse produto. Agora, atenção. Se o vestibular te pergunta esta multiplicação, o resultado é não existe. Ponto. Não é possível efetuar essa multiplicação. Tá, Egg, já entendi. E daí? E daí que existe uma pegadinha. Existe uma pergunta que eu já vi em alguns vestibulares que pode te confundir. Dá uma olhada nessa pergunta aqui, ó. A
1 por 2, vezes B, 5 por 2, transposta. Ah, peraí, Egg. Agora complicou um pouquinho. Né? Porque, veja só, não é possível efetuar a operação de cima. Não tem como. Não inventa, né? Ah, vamos tentar fazer. Não dá, não pode efetuar essa multiplicação aqui. Agora, essa conta de baixo, ela é possível de fazer. Essa conta de baixo dá para fazer sim. Porque quando nós calculamos a transposta, tudo que é linha vira coluna. Então, por exemplo, se a matriz é do tipo 5 por 2 e você calcula a transposta, se ela é 5 por 2, você vai inverter, vai transpor ela e ela vai virar 2 por 5. Então, atenção, essa matriz aqui, ela é do tipo 2 por 5, né? Pelo fato de ser a transposta. Quando é transposta, o tipo da matriz inverte. Se fosse uma matriz 7 por 10, eu peço para você a transposta, ela fica 10 por 7. Então é possível de efetuar, né? Nesse caso aqui de baixo, então ficaria uma matriz C do tipo 1 por 5. Nesse caso de baixo dá para fazer, porque daí esse 2 e esse 2 são iguais. Cuidado que é uma pegadinha de vestibular, eu já vi aparecer, quando aparece o transposta ali, né? E aí a gente vai ter que inverter ali a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Muito bem, então vamos para a segunda parte da aula. Nessa segunda parte da aula, eu vou te ensinar então, agora, a fazer o cálculo da multiplicação de matrizes. Ok? Agora a gente vem para cá. Na primeira parte nós aprendemos a condição e agora a gente vai aprender o cálculo. Muito bem. Maravilha. E é claro que o cálculo é o mais importante de todos, né? Normalmente é o cálculo da multiplicação que é pedido para a gente. Para efetuar o cálculo da multiplicação, para eu te explicar isso, eu vou começar com o caso mais simples de todos. Vamos lá, primeiro exemplo. O primeiro exemplo, eu quero pegar uma matriz bem simples, que é uma matriz assim, ó. Essa matriz ela tem um nome especial. E eu quero multiplicar por uma outra matriz bem simples, que é essa aqui. Essa matriz também tem um nome especial. Aqui. Muito bem. Egg, vamos lá. Como que é o nome das matrizes? Então, essa matriz aqui é uma matriz especial, porque é uma matriz que é formada apenas por uma linha. Nós chamamos essa matriz de matriz linha. Essa matriz ela é especial porque ela é formada apenas por uma coluna. Nós chamamos essa matriz aqui de matriz coluna. Vamos verificar se é possível efetuar essa multiplicação aqui? Olha só. Essa matriz, ela é do tipo 1 por 3. Concorda? 1 por 3. Ela tem uma linha, mas tem 3 colunas. Uma linha, 3 colunas. A outra matriz é do tipo 3 por 1. A outra matriz é do tipo 3 por 1 porque tem 3 linhas e apenas uma coluna. Então, repare que é possível multiplicar. É possível de efetuar a multiplicação, como nós já aprendemos, e o resultado da matriz vai ficar 1 por 1. O que significa? Pense, o que significa uma matriz 1 por 1? Uma matriz 1 por 1 tem uma linha e uma coluna. Uma matriz 1 por 1 é uma matriz que só tem um elemento. Então, nós vamos multiplicar esta linha por essa coluna e vamos encontrar um número. Como que a gente vai efetuar, então, essa multiplicação? Como funciona o procedimento? Funciona assim. Você vai fazer essa linha vezes essa coluna. O procedimento
é sempre você multiplicar a linha pela coluna. Como nós só temos aqui uma linha e uma coluna, então a única linha vezes a única coluna. Como que você efetua a multiplicação? Você faz assim. O primeiro elemento da linha, você vai multiplicar com o primeiro elemento da coluna. O segundo elemento da linha, você vai multiplicar com o segundo elemento da coluna. E o terceiro elemento da linha, você vai multiplicar com o terceiro elemento da coluna. Você vai fazer essas multiplicações, normalmente, com o tempo, você acaba fazendo de cabeça. Né? Claro que aqui a gente vai fazer escrevendo, mas você faz as multiplicações e, no final, você soma tudo. Então, atenção. Primeiro elemento da linha, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Aqui. Primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna. 1 vezes 0. 1 vezes 0 eu vou pôr aqui. Depois, segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna. 3 vezes 1. 3 vezes 1 eu vou pôr aqui. Depois, terceiro elemento da linha com o terceiro elemento da coluna. Menos 2 vezes 3. Menos 2 vezes 3. Vou deixar indicado aqui. E daí? Eu vou fazer as multiplicações. Normalmente você faz isso de cabeça. Depois que você efetuar essas multiplicações, você soma tudo. No final de tudo isso, você faz a soma dessas multiplicações e encontra um número. Quando você faz uma linha por uma coluna, você precisa encontrar um número. Vai ficar 0 mais 3 menos 6. 0 mais 3 menos 6, isso vai dar então menos 3 e acabou. Essa é a matriz resultante, olha só. Aqui está a matriz resultante do tipo 1 por 1. Nós multiplicamos uma matriz 1 por 3 com uma matriz 3 por 1. E o resultado deu uma matriz 1 por 1. Então, esse procedimento, é claro que eu fiz o exemplo mais simples que existe, que é a gente multiplicar uma linha por uma coluna. Como que pode complicar isso aqui? A gente vai complicar colocando mais linhas e mais colunas. Quanto mais linhas e mais colunas tiverem as matrizes, mais vezes você vai ter que repetir esse procedimento. É só você lembrar, lin-col. Linha vezes coluna. A linha sempre caminha da esquerda para a direita e a coluna sempre caminha de cima para baixo. Então, sempre você vai usar essa ideia aqui. Né? Sempre desse jeito, para poder multiplicar elemento por elemento. Vamos fazer, então, um mais complicado. Essa é a primeira questão, vamos para a segunda. E aí, na segunda questão, a gente já faz uma questão mais legal, mais interessante para você pegar o jeito aqui da multiplicação de matrizes. Vamos lá, vou fazer assim. Ok, vou fazer um pouquinho maior. Então aqui eu vou pôr 2 menos 1 3. Por que eu exagerei nesse tamanho aqui? Tá bom assim. Ok. Então, 2 menos 1, 2, 3, 5, 0. 2 menos 2, 1. Ok? Então, nós vamos multiplicar essa matriz aqui por essa. Aqui. 1, 0, 0, 4, menos 2, 2, 3, 1 menos 1, 2, 1. Tá bom assim. Legal. Então, é claro que eu estou inventando esses números aqui. Na semana que vem, a gente vai aprender a montar a matriz. Existem aquelas questões, talvez você lembre lá do segundo ano, aquelas questões de A e J,
que você precisa montar os elementos, né? Isso a gente vai fazer só semana que vem. Na semana que vem eu vou te ensinar a montar os elementos, A e J. Vou te ensinar a matriz inversa. E a gente vai começar também a aprender determinante. Então, na semana que vem, a gente já mistura determinante com matriz inversa. São matérias que se juntam, tá? Que a gente pode misturar e trabalhar ao mesmo tempo. Bom, então vamos multiplicar essas duas matrizes aqui. A ideia de fazer a multiplicação dessas duas é, simultaneamente, fazer o que nós fizemos na questão 1 várias vezes. Então, por exemplo, a primeira matriz ela é do tipo 2 por 4. Aqui. A primeira matriz é do tipo 2 por 4. Ela tem duas linhas aqui e tem 4 colunas. Ok. A segunda matriz é do tipo 4 por 3. 4 por 3. Por que 4 por 3? Ela tem 4 linhas e tem 3 colunas. 4 por 3. Então, claro, é possível efetuar a multiplicação. O resultado não vai ser do tipo 1 por 1, como nós fizemos naquela questão anterior, vai ser do tipo 2 por 3. Como que a gente vai montar, então, esse resultado? Vamos lá. A gente vai ter que fazer cada linha com cada coluna. E aí, se possível, você faz a conta de cabeça, né? Vamos lá. Primeiro, vou fazer a primeira linha com a primeira coluna. Então, faz o primeiro elemento vezes o primeiro elemento, o segundo elemento vezes o segundo elemento, o terceiro vezes o terceiro, o quarto vezes o quarto. Depois, soma tudo. Vou fazer assim. 2 vezes 1, o primeiro com o primeiro. 2 vezes 1 é 2. Eu vou anotar aqui para fazer um rascunho. 2 vezes 1 é 2. Esse aqui é só o meu rascunho. 3 vezes 0. 3 vezes 0 é o segundo vezes o segundo. 0. 5 vezes 0. 5 vezes 0 é o terceiro vezes o terceiro. 0. E 0 vezes 4. 0 vezes 4 também dá 0. Então, fiz as multiplicações, ainda não fiz de cabeça, eu anotei aqui num rascunho, e agora é só somar todo mundo. 2 mais 0, mais 0, mais 0. Eu vou colocar, então, a primeira resposta aqui, 2. Ok, Egg, o que é esse 2 aí? Esse 2 está perdido no meio do quadro? Calma que a gente já vai organizar aqui. Essa aqui é a primeira conta, ok? É a primeira linha vezes a primeira coluna. Nós chegamos nesse 2 aqui. Vou apagar. Qualquer coisa, depois, se você perdeu ali, você dá uma volta ali no vídeo e tal. Agora vamos fazer a segunda conta. Vou colocar de verde aqui. Eu vou usar ainda a primeira linha. Só que agora eu vou para a segunda coluna. Então, repare que a gente continua fazendo link-call. Ainda estamos fazendo link-call. Eu estou na primeira linha, só que agora tem uma outra coluna para fazer. Eu vou repetir o procedimento da primeira conta 6 vezes aqui. Vamos lá. Primeiro elemento da linha vezes o primeiro elemento da coluna. 2 vezes menos 2. Vou fazendo o meu rascunho. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Depois, 3 vezes menos 2. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Terceiro elemento vezes terceiro elemento. 5 vezes 2. 5 vezes 2 dá 10. E depois, 0 vezes 3. Último elemento com o último elemento. 0 vezes 3 dá 0. Então, fizemos as contas, vamos somar todo mundo. E onde eu vou colocar o resultado? Vou colocar de verde. Menos 4 menos 6 dá menos 10. Menos 10 mais 10 dá 0. Né? Acaba anulando todo mundo. Olhe só onde eu vou colocar o resultado dessa soma. Eu vou colocar aqui. Vou colocar do lado direito, aqui do 2. Egg, como é que você sabe que o 0 vem aqui? Ora, pense bem. Nós estamos fazendo a primeira linha vezes a segunda coluna. Primeira linha com segunda coluna.
primeira linha com segunda coluna. Se eu faço primeira linha com segunda coluna, é exatamente este elemento que eu vou encontrar. Eu vou encontrar o elemento da primeira linha e da segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Eu vou localizar aqui. Eu não posso colocar o 0 aqui. Eu preciso colocar o 0 na primeira linha e na segunda coluna. Ok, eu ainda vou fazer devagar a última conta e depois eu faço mais rápido. Então, agora estamos ainda na primeira linha, só que agora eu vou fazer com a terceira coluna. Se eu vou multiplicar a primeira linha com a terceira coluna, onde vai o resultado? Primeira linha com terceira coluna, o resultado vem aqui. Eu vou colocar o resultado nesta posição, porque é primeira linha com terceira coluna. Vamos fazer a conta, escreveremos no rascunho. Primeiro elemento com primeiro elemento, 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. Segundo elemento com segundo elemento, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Terceiro elemento com terceiro elemento, 5 vezes 2 dá 10. E quarto elemento vezes quarto elemento, 0 vezes 1 dá 0. Vou somar e o resultado eu vou pôr nessa posição. 2 menos 3 dá menos 1, menos 1 mais 10 dá 9, o 9 vem aqui. Vamos colocar um pouco mais para cá. Pronto, eu vou fazer, claro, não terminou ainda, tem que fazer agora a mesma coisa com a última linha. Eu vou fazer mais rápido agora a última linha, mas espero que você tenha entendido a ideia, né? Eu fiz a primeira linha com todas as colunas, encontrei esses 3 elementos, e agora eu vou fazer a segunda linha com todas as colunas. Vou fazer mais rápido, tomara que eu não erre conta nenhuma. Aqui vai ficar menos 1, 0, 0, 4. Então fica menos 1 mais 4. Menos 1 mais 4 dá 3. Então agora continuamos na segunda linha, só que agora eu vou para a segunda coluna. Aqui vai ficar mais 2 com menos 4, dá menos 2. Menos 2 com menos 4, dá menos 6. Menos 6 com mais 3. Menos 6 com mais 3 dá menos 3. Então, com prática, você vai fazendo as multiplicações e já vai somando, né? E depois, agora, continuo na segunda linha e vou para a última coluna, finalizando. Menos 1 com 1 dá menos 1. 2 com menos 1 dá menos 2. Então, menos 1 aqui com esse menos 2 dá menos 3. Aqui vai dar menos 4. Com o menos 3 que já tinha antes, dá menos 7. E agora aqui, 1 vezes 1 dá 1. Menos 7 mais 1 dá menos 6. Pronto. Então, esse é o resultado da nossa matriz. Repare que o resultado fica 2 por 3. Então, eu só vou conferir de novo, você já me conhece, né? Então, eu só preciso dar uma checada aqui. Aqui é menos 1 mais 4, dá 3, ok? 2, menos 2, menos 6, menos 3, tá certo? E aqui menos 1, menos 2 dá menos 3, menos 3, menos 4, menos 7, mais 1, menos 6. Então, acho que está certo. Se eu errei também na minha checagem, você me corrige aí, tá? Mas acho que eu acertei todas as contas. A ideia é você ir pegando... Você viu que é bem... Não é chato a palavra. Também é chato, claro. Mas é bem... né? Então, você tem que fazer a conta com paciência, né? E ainda mais quando tem um monte de linha e um monte de coluna. Bom, eu tenho 2 observações para você. 2 observações para a gente poder encerrar a aula de multiplicação de matrizes. São 2 observações importantes para que você possa trabalhar com os exercícios que vão aparecer aqui relacionados à multiplicação. Ok. Então vamos lá. Primeira observação. Deixa eu pegar minhas canetas aqui.
Ok, então anote a primeira observação. Tem uma conta que se pede muito e você acaba confundindo às vezes. Observação 1. Como é que você calcula, por exemplo, a ao quadrado? Deixa eu pegar minha caneta azul nesse canto do quadro. Como que você faz para calcular uma matriz ao quadrado? Nossa, como esse erro aqui é comum, cara. Se eu peço para você calcular assim, matriz 1, 2, 3, 4, elevado ao quadrado. Putz, se eu peço para você calcular 1, 2, 3, 4 ao quadrado, e você me responde 1, 4, 9, 16... Não, cara, nossa, isso aqui é um absurdo. Isso aqui não tem nada a ver. Se você acha que isso aqui está correto, você não aplicou o Lincoln. Quando eu peço para você elevar uma matriz ao quadrado, não quer dizer fazer cada elemento ao quadrado. Então está errado isso aqui. O que é fazer uma matriz ao quadrado? Quando eu peço para você calcular uma matriz ao quadrado, você vai ter que fazer ela vezes ela mesma. Tá, Egg, mas e daí? O que é fazer ela vezes ela mesma? É fazer isso aqui, ó. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Se eu peço para você calcular 1, 2, 3, 4 ao quadrado, eu estou pedindo para você fazer isso aqui. Eu estou pedindo para você aplicar o Lincoln 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu quero que você aplique o Lincoln dentro da mesma matriz, assim, ó. Então, o procedimento que eu acabei de te ensinar, você vai fazer na matriz vezes ela mesma. Então, você vai fazer aqui, eu vou calcular bem rapidinho, tá? Então, você vai fazer a primeira linha vezes a primeira coluna. Aqui fica 1 mais 6. 1 mais 6 dá 7. Depois você faz a primeira linha com a segunda coluna. Aqui fica 2 mais 6. 2 vezes 4 é 8. Eu sou uma anta. De novo, 2 mais 8. 2 mais 8 é 10. Ok. Aí depois você vai para a segunda linha. Agora a segunda linha com a primeira coluna. Você faz 3 mais 12. 3 mais 12 dá 15. Ok? E aí, por fim, última linha com última coluna. Última linha com última coluna. 3 vezes 2 dá 6. 4 vezes 4, 16. Então fica 6 mais 16. 6 mais 16 é 22. Né? Aqui está. Então, claro, elevar uma matriz ao quadrado não tem nada a ver com elevar os seus termos ao quadrado, né? Nesse caso aqui, pode ver que o resultado deu bem diferente. Você vai ter que fazer o Lincoln. E se ele pergunta para você A ao cubo? Ora, se ele pergunta para você A ao cubo, você faz o A quadrado, calcula o A quadrado, e depois faz o Lincoln de novo com a matriz A. Então, coloca a matriz A aqui do lado de novo, 1, 2, 3, 4, e faz o Lincoln novamente, você vai encontrar o A ao cubo. Essa é a primeira observação, é o primeiro erro que você comete, você não pode de jeito nenhum errar isso aqui, tá? E segunda observação. A segunda observação é você resolver esse problema aqui, ó. Como que você resolve um problema desse aqui? Eu vou te fornecer a matriz A. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou inventar qualquer coisa aqui. Vamos supor que a matriz A seja 2, 3, 1, 4. Vou te dar a matriz C. A matriz C é 5, 10, 2, 0. Os números eu estou inventando. Tá? Então, eu te dou duas matrizes e eu quero que você encontre a matriz B. Ok, então, te forneci a matriz A, te forneci a matriz C, quero que você encontre a matriz B. Egg, mas e daí? Está faltando coisa.
Sim, está faltando. Agora eu vou te fornecer a equação. A equação é essa aqui, ó. A vezes B igual a C. Então, o problema é esse. Encontre a matriz B sabendo que A vezes B é igual a C. Encontre a matriz B sabendo que A vezes B é igual a C. A vezes B é igual a C. Pense, você tem a matriz A, você conhece a matriz A. Você também conhece a matriz C. E você quer isolar a matriz B. Primeira coisa que você pensa, Gui, passa dividindo. Não tem passa dividindo em matrizes. Olha só, vamos tentar pensar nisso daqui com muito carinho. Se eu te dou, aqui, vem aqui comigo. Se eu te dou um número vezes uma incógnita igual a outro número, número vezes incógnita igual a outro número, você aprendeu a fazer desde pequenininho. Né? Então o número vai dividir ali, ok. Isso está correto. Com número funciona muito bem. Agora, não existe divisão de matrizes. Né? Então, quer dizer, eu vou colocar aqui e vou fazer um X enorme, para você não cometer esse erro. Tá? Isso aqui, B igual a C sobre A. Então, se você escrever esse absurdo aqui, faça um X enorme nisso aqui. Isso aqui não é possível. Não existe C dividido por A. O que existe é matriz inversa. Nós vamos aprender matriz inversa na semana que vem. Então, quando eu te ensinar a matriz inversa, aí a gente vai colocar aqui A inversa vezes C. E aí A inversa vezes C vai ser o resultado de B ali. Nós não vamos resolver, então, esse problema dessa forma ainda. Eu vou te ensinar um outro jeito de fazer na aula de hoje. Como que nós resolvemos esse problema aqui? Não tem nada de passar dividindo. Então, para resolver esse problema na aula de hoje, você faz assim, ó. Você coloca a matriz A. A matriz A é 2, 3, 1, 4. Nós não vamos resolver, eu só vou montar para você. A matriz B você não conhece. E a matriz C é 5, 10, 2, 0. Ok. Então eu fiz a montagem aqui, pense só. Eu tenho a matriz A aqui, tem a matriz B que eu não conheço, e tem a matriz C aqui. Bom, se eu não conheço a matriz B, então eu vou ter que pôr algumas incógnitas ali. Esse é o jeito que nós temos para fazer na aula de hoje. Eu vou colocar aqui X, Y, Z, W. Então, para descobrir a matriz B, eu coloco as incógnitas X, Y, Z, W. Eu vou efetuar essa multiplicação aqui, ou seja, eu vou fazer o link all. Então, permita-me fazer rapidinho aqui o link all no primeiro membro. 5, 10, 2, 0. Então, como é que fica o link all no primeiro membro aqui? Você vai multiplicar as duas matrizes e, claro, vai ficar um monte de letra, né? Você vai ter equações aqui. Então, primeira linha com primeira coluna, fica 2x mais 3z. Primeira linha com segunda coluna, 2y mais 3w. Depois, x mais 4z. E depois, y mais 4w. Então, depois confira ali, veja se eu montei certinho, né? Link all. Eu fiz link all do primeiro membro, primeira matriz vezes a segunda matriz. Ficou um monte de letra aqui, um monte de equação. Bom, mas e daí, Egg? E agora? O que eu faço? Agora você vai montar sistema. Então, olha só como que você resolve esse problema. Essa equação você vai igualar a 5 e essa equação você vai igualar a 2. E aí você encontra, então,
o primeiro sistema linear, 2x mais 3z igual a 5, x mais 4z igual a 2. Não vou resolver o sistema, mas eu quero que você entenda a montagem, né? Se você resolver esse sistema linear aqui, você vai encontrar o x e vai encontrar o z. Encontrando x e encontrando z, você já encontrou, então, duas incógnitas, né, da matriz que você estava procurando. E depois você faz a mesma coisa com os elementos aqui. Você vai pegar este elemento igualar a 10 e este elemento igualar a 0. Então, quando você monta as igualdades, você encontra dois sistemas lineares, 2y mais 3w igual a 10, e aqui é y mais 4w igual a 0. E aí, quando você resolver esse sistema linear, você encontra o y, encontra o w, e, consequentemente, você encontra, então, esses dois elementos aqui, e acaba encontrando a matriz que estava faltando. Veja, essa não é a forma mais fácil de resolver esse problema. A forma mais fácil de resolver esse problema é usando matriz inversa. Mas o conceito de matriz inversa eu só vou ensinar semana que vem, porque eu preciso de determinantes. Eu só posso explicar a matriz inversa ensinando determinante, pelo fato de que a matriz inversa só existe quando o determinante é diferente de 0.